Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje nós estamos juntos por um review muito especial. Eu quero apresentar o segundo volume da série de estudos sobre a teologia do Antigo Testamento da Shed Publicação. Esse aqui é o Messias no Antigo Testamento. É uma análise que o Walter Kaiser Jr., um grande perito em Antigo Testamento, faz com relação aos textos bíblicos no Antigo Testamento que falam a respeito do Messias. É isso mesmo. Nesse livro você vai ver Jesus no Antigo Testamento. Então essa série é muito interessante. Nós já fizemos o review do volume 1, agora estamos fazendo o review do volume 2, em breve do volume 3. E se eu não me engano são 5 volumes no total dessa série sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o livro Messias no Antigo Testamento. É o volume 2 dos estudos sobre a teologia do Antigo Testamento. É uma coleção publicada pela Shed Publicações. Nós já apresentamos o primeiro volume, intitulado Graça ao Final, um estudo sobre a teologia deuteronômica, né? Trazendo aí um estudo muito completo da graça de Deus no Pentateuco e o prenúncio da graça no Antigo Testamento. Esse volume já vai trazer o Messias no Antigo Testamento, um estudo muito completo feito pelo Walter Kaiser Jr., trazendo tudo aquilo que o Antigo Testamento apresenta sobre o Messias. Como eu disse no início, é você enxergar Jesus nos livros do Antigo Testamento. Na descrição do vídeo tem um link se você quiser adquirir esse livro e os outros volumes também dessa série. A gente vai apresentar volume por volume, já apresentamos o volume 1 e agora o volume 2 dessa obra. Bom, não é um livro difícil de leitura, eu particularmente sou muito fã desse cara aqui, o Walter Kaiser Jr., é um especialista, expert em Antigo Testamento. Então tem aqui uma folha de rosto, ficha catalográfica e a gente tem aqui o sumário, né? Então esse livro é dividido exatamente em 10 capítulos, sendo que o primeiro capítulo é introdutório, o segundo capítulo vai apresentar o Messias no Pentateuco, o terceiro capítulo, perdão, o Messias antes e durante o curso da monarquia davídica, o quarto, o Messias em Salmos, o quinto, Messias em Salmos, é a segunda parte, o sexto, Messias nos profetas do século IV, aliás, o século 9 e século 8 a.C., o Messias nos profetas no século 8, Isaías, o Messias nos profetas do século 7 e 6 a.C., o Messias nos profetas pós-exílicos e a conclusão, e aí tem 2 apêndices. É uma divisão muito fácil de entender, a gente vai estar mostrando um pouquinho de cada um dos capítulos, mas é um livro que a leitura é agradável. Eu li esse livro e particularmente gostei muito da forma, da maneira como ele foi escrito. Prefácio à série. E aí o capítulo 1 é um capítulo introdutório. Então, aqui tem o conteúdo do livro e abaixo algumas notas. Então, nesse capítulo introdutório, ele vai definir o que é o Messias, como isso surgiu na Bíblia, ele vai fazer uma abordagem exegética do nome Messias, a questão da maneira como estudar e, principalmente, ele vai trazer um sentido teológico, bíblico, com relação a isso no Novo Testamento também, né? Então, cada parte do capítulo é dividido por letra. Então, a parte A, B e C. São tópicos, né? E ele vai desenvolver também a maneira como se interpretar isso. Isso é muito importante, por quê? Porque existem diversas formas de analisar isso, de argumentar isso. Então, ele vai trazer aqui a forma como ele desenvolveu isso dentro do plano da promessa de Deus. O Walter Kaiser Jr. tem um livro que a gente já apresentou, intitulado O Plano da Promessa de Deus, Teologia do Antigo e Novo Testamento. O livro é muito bom, uma teologia bíblica, porque esse assunto, o Messias no Antigo Testamento, é apenas uma matéria da teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, ele mesmo aqui vai indicar esse livro, tem aqui algumas indicações também, e aí depois ele traz os problemas na interpretação messiânica. Esse capítulo introdutório serve para isso, para, de uma certa forma, já trazer a maneira como ele vai desenvolver tudo isso. O capítulo 2 ele já vai dentro das Escrituras, ele começa primeiro no Pentateuco.
Então, ele vai desenvolver textos no Pentateuco que trabalham isso. Nas profecias, por exemplo, de um gentio chamado Balaão, esse mesmo homem por vir da semente ou descendência de Eva, sem Abraão, Isaac, Jacó e Judá, atuaria como um rei vitorioso quando esmagasse os seus inimigos. Então a gente já tem aqui um pouco desse desenvolvimento. A predição edêmica, Gênesis 3,15. Então ele vai trabalhando textos, a predição noética. Ele desenvolve textos no Antigo Testamento que apontam para esse Messias. A predição abraâmica. Deus fez 8 promessas a Abraão, ele se tornaria uma grande nação, abençoaria. Então, funciona também como um comentário bíblico dessas passagens. Isso é muito interessante. Gente, se você quer ter um livro que vai desenvolver essa temática, o Messias no Antigo Testamento, então indico muito esse material. Tem outros livros também, como por exemplo, o livro do Sidney Gredianos, ou Gredanos, da editora Cultura Cristã, esse aqui, ó, também é muito bom, tá? Nessa temática. Mas o do Walter Kaiser Jr., ele é mais geral. Então, olha só, segue aqui a predição de Balaão, a gente já abordou. Então, esse primeiro capítulo desenvolve dessa forma. Tem aqui a predição mosaica, então o próprio Moisés, e aí tem um apêndice, o Messias em Jó. Porque, cronologicamente falando, o livro de Jó, ele provavelmente, a história de Jó aconteceu nesse período dos patriarcas, tá bom? Então, segundo capítulo, muito interessante. Capítulo 3, o Messias antes e durante o curso da monarquia davídica. É um período muito importante também. Então, todo pensamento com relação à vinda de um Messias, ele é desenvolvido livro a livro. Então, olha só, até mesmo na oração de Ana, ele busca isso. O Messias na oração de Ana. Ana, nesse ponto, em sua oração, introduz de repente o rei a quem Deus dará força. Fazendo paralelo com esse rei vem a promessa de que Deus também exaltará a força do seu ungido. Isso é, seu Messias. Ele explica a terminologia, né? Muito interessante, até mesmo na própria oração de Ana. A gente tem aqui Eli e o sacerdote fiel, ungido de Deus também. Então aqui está em 1 Samuel, né? Natã e a dinastia estabelecida e o reino de Davi. Então, a gente tem também tudo isso aqui. E alguns pontos, né, que eu fiz questão de marcar, né, com relação a isso, né. A casa de dinastia de Davi. O ponto de Deus é decisivo. Em vez de Davi construir uma casa para o Todo-Poderoso, Deus fará uma casa para Davi. E aí tem aqui 7 promessas com base no texto de 2 Samuel. Olha só que promessa interessante. Um rei para sempre. Jacó viu que a liderança das tribos cairia para o seu 4º filho, Judá. Balaão predissera que uma estrela e um cetro se levantaria de Jacó e esmagaria os seus inimigos. Mas Natã prediz agora que a única família em Judá sobre quem o manto do governo desceria é a família de Davi. Gente, isso aqui é muito interessante. Veja a construção de pensamento que o Walter Kaiser Jr. faz para a gente ter uma compreensão geral das Escrituras. Quando eu leio essas coisas, eu fico assim fascinado. Por isso que eu gosto desse tipo de material, né, que nos traz essa compreensão bem assim ampla. E ele vai trazendo salmos também de Davi, né, alguns aqui. E aí a primeira parte, Messias em salmos. A poesia também traz toda essa abordagem. E ele vai desenvolvendo salmo a salmo. Salmo 110, Salmo 2, tá vendo? Salmo 118, Salmo 69, tudo dentro das temáticas, né? Salmo 109, e aí tem a segunda parte aqui de Salmo, né? Dos Salmos. Salmo 22 e 16, sempre com o tema, a morte e a ressurreição do Messias. Ele não deixa a gente no escuro. Então, isso aqui é o conteúdo do livro. É uma letra confortável, diagramação bacana. A folha é aquele padrão dos livros, tanto da Vida Nova como da Shed. Tem aqui o número da página em cima, isso aqui é bom para você achar rápido, né? Isso aqui são as notas. Tamanho da letra bem confortável, tá? Então vai seguindo salmo a salmo, triunfo do Messias. Então, muito interessante. Capítulo 6, o Messias nos profetas do século 9 e 8 a.C. Lembrando que na contagem cronológica, o antes de Cristo ele é de trás para frente mesmo, tá? Então o plano da promessa de um Messias não foi concluído quando os dias das promessas da aliança feita a Eva, sem Abraão, Isaac, Jacó e Davi se acabaram. Ao contrário,
essas mesmas promessas começaram a proliferar e florescer muito além do que seria possível imaginar de uma vez que chegamos aos escritos dos 16 profetas posteriores. Em seus escritos, a doutrina do Messias e sua obra, conforme emboçado nos escritos já examinados, passaram a ser a base constante de uma recorrência ao que Deus estava fazendo e faria. Então, por essa razão, a promessa, a doutrina tinha um caráter duplo. Era a predição destacada que Deus faria no futuro, mas também uma doutrina pela qual os homens e mulheres viviam em situações contemporâneas. Interessante, interessante, interessante. Então tem aqui Joel, tem aqui Oséias, tem aqui Amós. Olha que interessante, né? Malaquias, também um pouquinho, aliás, perdão, Miqueias, Malaquias depois, tá, gente? E aí tem aqui os profetas no século 8, Isaías. Tem um material só de Isaías, um capítulo, melhor dizendo, só de Isaías, porque Isaías falou muito a respeito do Messias, de Jesus. Jesus como rei, o Messias como rei, né? O renovo do Senhor. Então aqui vai trabalhando capítulo por capítulo, em ordem crescente, do 7 ao governo do maravilhoso Filho. Então, claro que a leitura é uma leitura que segue uma ordem, né? Olha só, a pedra angular, 28. O Messias como mestre, capítulo 30, como servo, 40, 42, o ministério do servo, né? Isaías 53, que é um capítulo maravilhoso, ele vai expondo, ele traz aqui verso por verso praticamente, né? Isso é muito interessante também, a maneira como ele faz. Então, muito bacana também, né? O Messias como proclamador das boas novas. Então aqui tem o Messias como conquistador ungido. Legal, né? E aí tem os Messias nos profetas do século 7 e 6. Né? Em Jeremias, por exemplo. Jeremias também fala muito a respeito do Messias. Inclusive o Jeremias 33, né? Promessa. Tem Ezequiel também. Messias como bom pastor. Então muita coisa que a gente vê no Novo Testamento. Jesus como bom pastor. Jesus como mestre. Jesus como renovo. Os profetas do Antigo Testamento já tinham profetizado sobre isso. Daniel, por exemplo, Messias como filho do homem. Jesus ele se denomina em Lucas e também em outros evangelhos como o filho do homem. Isso já tinha sido pronunciado. E aí temos os profetas, o Messias nos profetas pós-exílicos, como em Ageu, por exemplo. E Ageu faz um prenúncio muito interessante a respeito de Zorobabel, né? Então, aqui tem uma análise, né? O anel selar na mão do rei tem, em grande parte, o mesmo papel que o selo da presidência para o governo dos Estados Unidos. Transmite todos os direitos, privilégios e autoridades. Por isso que essa expressão foi dada a Zorobabel, que é o escolhido, pois Deus escolheu esse ungido para a tarefa que agora é destinada a ele. As palavras usadas aqui são aplicadas mais tarde ao Messias esperado. Havia muito tempo no dia em que João Batista batizou Jesus, esse é meu filho amado, etc, etc. Então, muito interessante. Tem aqui o Messias em Zacarias. Também Zacarias profetizou muita coisa a respeito do rei, do Messias como rei, né? E os títulos também, né? Pedra angular, estaca, o arco de batalha e também o triunfo. Messias como bom pastor rejeitado. Tem aqui também toda essa análise, né? Zacarias também tem muita coisa a respeito do Messias. Como vocês repararam, fiz várias marcações, porque para eventuais consultas facilita. E aí temos também o Messias em Malaquias, o mensageiro da aliança. Então ele segue o mesmo padrão, tá bom? Gente, aí nós chegamos aqui à conclusão. Tem uma conclusão aqui, trabalhando um pouquinho sobre tudo que foi trabalhado, a exegese, a teologia bíblica e Jesus. Então, mesmo que tenha surgido alguns estudos aí contemporâneos que tentam negar tudo isso, mas é inegável que esses textos apontam sim para Jesus, que se cumpre no Antigo Testamento. Esse é apêndice 1 aqui, quadro dos cumprimentos do Novo Testamento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, toda a profecia dos livros aqui do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo, tá? Nascimento do Messias de uma virgem, lugar de nascimento, percussor do Messias, etc, etc. Olha só, várias coisas. Apêndice 2, quadro do progresso das 65 predições diretas do Messias na doutrina da promessa. Também segue
todo esse padrão. 224 páginas, encerramos o conteúdo do livro O Messias no Antigo Testamento. Livro top, hein? Fica de indicação para vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre o que você achou do vídeo. E até o próximo review, se Deus assim permitir.